Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana um jornalista convidado também está comigo participando do programa aqui no estúdio. Hoje é Afonso Benites, do El País. E nesta semana eu entrevisto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, boa noite. Afonso, boa noite. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Eu começo perguntando o seguinte, ministro, um estudo recente, divulgado por revista especializada, mostrou que durante a pandemia foram editados 57 atos normativos que flexibilizam a legislação ambiental e também fez uma constatação de que o volume de multas no IBAMA reduziu em mais de 70%. Minha pergunta: era isso que significava aproveitar o período de pandemia para deixar passar a boiada? Boa noite. Boa noite. Bom, prazer estar aqui com vocês. O brasileiro que trabalha, que paga impostos, que luta no dia a dia para sobreviver a si próprio e a sua família, sabe o que é lutar contra a burocracia, né? Então, desde o pequeno jornalista, dono do açougue, dono da padaria, enfim, até grandes empresários, sabem como é difícil lidar com a burocracia e com as regras irracionais que nós temos no Brasil. Essas regras irracionais estão em todos os setores, inclusive na área ambiental. Então, a nossa obrigação enquanto governo é justamente simplificar, dar racionalidade, dar eficiência ao sistema, sem que isso signifique perda da qualidade ambiental, da defesa do meio ambiente. Mas burocracia, redundância, normas contraditórias, mal feitas, não significam proteção ambiental. E com relação ao volume de multas, tanto o setor produtivo, a economia, sofreu com a pandemia por restrição ao seu trabalho, né? Fechamento indevido, muitas vezes, de setores da economia, do mercado, etc., como também a fiscalização ambiental. Nós temos um corpo técnico e um corpo de fiscais na área ambiental dos órgãos federais, do IBAMA e do ICMBio, que também sofreu restrições, seja pela idade ou por terem alguma fragilidade de saúde, e que não puderam ir a campo. Infelizmente, aqueles que praticam ilícitos ambientais não sofreram com a pandemia, continuaram praticando. Então, nós temos aí uma situação de desequilíbrio. De um lado, fiscais e representantes dos órgãos ambientais federais, que por força de condições pessoais de saúde e das normas impostas pela pandemia do Covid, tiveram a redução do seu trabalho de maneira obrigatória. E, infelizmente, a mesma lógica não se aplica para aqueles que cometem crimes ambientais. Mas, ministro, essa redução de fiscalização ela é anterior à pandemia, não? Olha, a redução do quadro de fiscais, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, ele já vem de muitos anos. Inclusive, alguns dizem, houve o desmonte. Mentira, funcionário público não pode nem sequer ser demitido. Então, o que acontece na prática é que quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, 1º de janeiro de 2019, nós já tínhamos, naquele momento, cerca de 50% de déficit do quadro de pessoal dos órgãos ambientais. Portanto, não fomos nós que reduzimos os quadros de funcionários e muito menos os impedimos de trabalhar. Então, houve aí uma questão histórica de redução dos quadros, como você levantou bem, e em cima desse quadro já reduzido, a restrição decorrente da pandemia. Os críticos destas mudanças com as regras, né, esses atos normativos, dizem que esses atos não só reduziram burocracia, mas que também terminaram afrouxando normas e dando maior flexibilidade de fato para que sejam cometidos crimes ambientais ou que não sejam punidos esses crimes ambientais. Como é que o senhor responde a isso? Essa é uma crítica, eu diria, quase que ideológica ou genérica, porque quando nós adentramos em qualquer uma das normas que eventualmente possam ser apontadas, não há uma crítica que se subsista, que continue. Tudo que nós fizemos foi sempre na lógica da eficiência, do equilíbrio, né, de um realismo muito grande com o que acontece na prática. Todas as discussões que nós pegamos, pode pegar qualquer uma como exemplo. Traga o exemplo, vamos discutir o exemplo. Eu provo, em qualquer exemplo concreto, que não há efetivamente essa diminuição das garantias ambientais. Em março de 2019, eu estava no Ministério há 2, 3 meses, nós recebemos um relatório da CGU, da Controladoria Geral da União, analisando
os 5 anos anteriores do IBAMA, ou seja, de 2018, 17, 16, 15 e 14. 5 anos anteriores à gestão do presidente Bolsonaro. E o relatório mostra dados alarmantes, dizendo que um processo administrativo médio no IBAMA demora 7 anos para ser julgado. Que o primeiro ato processual daqueles procedimentos administrativos demoram 120 dias para começar. E que a primeira decisão no processo nunca é antes de 2 anos do processo. Quer dizer, números alarmantes que são um reflexo justamente dessa falta de objetividade e de capacidade administrativa que vinha historicamente no órgão. O que nós fizemos? Algumas medidas importantes. Primeira delas, a instituição da chamada conciliação ambiental, que nada mais é do que você chamar as partes para uma audiência em até 30 dias após o cometimento da suposta infração ambiental, para tentar fazer um acordo ou uma análise prévia daquilo que está acontecendo. Então, porque muitas vezes os fatos não são exatamente aqueles, ou o próprio autuado pode querer, digamos assim, confessar e já pagar a multa ou adotar a medida ambientalmente necessária, fazer um acordo, parcelar a dívida, qualquer coisa ali que caminhe nesse período da conciliação ambiental, agilizará muito o processo, considerando que o histórico é de um processo que demora 7 anos para ser julgado até o final. Bom, mais do que 7 anos para ser julgado. Também este relatório da CGU não tem nada a ver com a administração do presidente Bolsonaro. O relatório da CGU mostra que apenas 3% das multas acabavam sendo recolhidas. Ou seja, impossível ter uma situação mais inadequada, ineficiente, né, do que essa que havia anteriormente. Nós também fizemos uma alteração do decreto de conversão de multas, de tal sorte que aquele que tem uma obrigação para cumprir, ele imediatamente já pode iniciar o cumprimento dessa decisão, ou desse acordo que ele tenha feito, através da execução de processos ou de projetos ambientais específicos. Poderia também, eventualmente, depositar o recurso num fundo para usar essa verba em projetos ambientais, como, por exemplo, a recuperação das bacias hidrográficas do Rio São Francisco, do Taquari, do Parnaíba, né, e do Araguaia. E, para além disso, evidentemente, uma reformulação dos órgãos, para evitar redundância entre ações que são repetidas ou são as mesmas, né, despesas que são iguais entre IBAMA e CMBio, e também muito relevante, estruturar qual é que é o dimensionamento que nós precisamos dar para a força de trabalho, ou seja, recuperar aqueles 50% de déficit de quadro de pessoal que nós herdamos de administrações passadas. Essa conciliação ambiental que o senhor citou, o senhor consegue me citar quantos infratores, de fato, quiseram antecipar o pagamento dessa multa? O que aconteceu? O decreto da conciliação foi feito no segundo semestre de 2019. Ele tinha um período para entrar em vigor de 6 meses. As audiências de conciliação começaram a ser feitas já logo em seguida desse período de entrada em vigor, em fevereiro de 2020. Em março de 2020, começa a pandemia. E aí inviabiliza a realização das conciliações, porque as pessoas, né, tanto os funcionários quanto os autuados, ficam impedidos de comparecer na audiência. Se preparou todo um sistema eletrônico para fazer essas audiências e agora nós enviamos 7.800 notificações para que, ao longo desse período que a pandemia nos impediu de fazer as conciliações, que elas passem a se realizar agora, todas elas em modelo virtual. Aqueles que não quiserem fazer audiência virtual terão o seu processo dado seguimento, ou seja, eles abrem mão da oportunidade de conciliar e o processo vai seguir o seu ritmo normal. O senhor tem uma previsão estimativa de em quanto tempo vocês conseguem colocar isso num cronograma de fato já adequado e quanto que isso vai significar de obtenção de recursos para os cofres públicos? Desculpa, eles são 7.800 de quantos? Qual que é o universo? Essa é a totalidade de autuações no período. Então essas autuações que foram lavradas enquanto a pandemia, desde que ela começou em março de 2020, eles foram se acumulando e agora vão sendo resolvidos através de audiências virtuais. Aqueles que não quiserem virtual, o processo vai correr sem audiência.
O que a gente espera com isso? Que em mais ou menos 3 ou 4 meses, todas essas audiências de conciliação tenham sido resolvidas, tenham sido realizadas, ou aquelas que eles não querem, porque é opção, né? É uma faculdade, é uma opção do autuado conciliar ou não. Ele pode dizer que não quer conciliar ou simplesmente nem responder a notificação que nós mandamos. Se ele não responder ou se ele disser que não quer conciliar, o processo administrativo toca normalmente. Se nós conseguirmos converter uma parcela expressiva dessas multas, nós vamos dar maior efetividade às políticas ambientais. Quanto tem de multa no estoque dos órgãos ambientais? Mas aí eu não estou falando deste período depois do decreto da conciliação. Estou falando do estoque de multas de todo o período anterior que estão no IBAMA e no ICMBio. Supera 2 bilhões de reais. Nós temos mais de 2 bilhões de reais em multas que há anos estão lá paradas nos órgãos ambientais e que o sistema que nós criamos é uma esperança para que elas finalmente sejam executadas e cumpridas. Voltando à questão também dos atos normativos, ministro, isso foi consequência, de certa forma, também da própria dificuldade que o governo teve de avançar no Congresso com algumas matérias dessa área. Inclusive, a gente teve MP que caducou, na regularização fundiária, enfim, mostrando essa dificuldade de avançar nas negociações no Congresso. Agora teve mudança nas presidências da Câmara e do Senado. Isso vai fazer alguma diferença para a pauta ambiental? Qual o projeto prioritário que o senhor tem em mente lá para a tramitação no Congresso? Esse é um muito bom ponto. Existe uma diferença entre você querer que aquilo seja aprovado de qualquer jeito e simplesmente constatar que o debate foi suprimido. O que nós vimos ao longo desse período que acabou? É que sequer as discussões podiam ser feitas, né? Quer dizer, você mandava um projeto de lei ou até uma medida provisória que, como você citou, que caducaram no Congresso, e as discussões não aconteciam. E não era uma questão de escolher um caminho A ou B, não se deixava ter a discussão. O assunto era engavetado até que ele caducasse, até que prescrevesse, até que ele acabasse. Isso é muito ruim para o país, porque o governo esteve desde o início pronto para sustentar as suas posições, ouvir as posições divergentes, até eventualmente em alguns casos, sendo necessário, transigir, quer dizer, negociar o meio do caminho, coisas que possam ser negociadas. Agora, você não consegue fazer isso quando a discussão está interditada, quando as coisas são jogadas para a gaveta, para elas simplesmente não serem debatidas. Infelizmente foi isso que aconteceu e a gente espera que agora, com o novo comando das duas casas legislativas, essa situação mude. E quem interditou foi o Rodrigo Maia? Acho que a classe política saberá dizer de quem é a responsabilidade pela interdição da pauta. O fato é que, não só na pauta ambiental, mas vários outros temas importantes para o Brasil, tais como privatizações, modernização do arcabouço tributário, administrativo, né, reformas, essas reformas foram jogadas para debaixo do tapete e o Brasil sofre, infelizmente, a consequência disso. Entre as propostas, tem alguma prioritária do que tem no Congresso? Por exemplo, tem um PL lá que é referente à possibilidade de mineração em área indígena e em outras áreas de cultura tradicional. Esse projeto agora o senhor acha que anda? Eu acho que há projetos muito importantes. Por exemplo, regularização fundiária da Amazônia. Embora seja um assunto mais afeito ao Ministério da Agricultura, porque é lá que está o INCRA, mas eu acho que é um tema que tem direta relação com a questão ambiental. E se você não tem regularização fundiária, você não tem quem responsabilizar pela eventual prática de crime ou de infração ambiental. Então, regularização fundiária é requisito fundamental. Também outros temas, como a mineração na Amazônia, seja em terra indígena ou fora da terra indígena, qual é a regra que vai ser imposta? Nós estamos desde a Constituição de 1988, quer dizer, são 33 anos, aguardando a solução de uma norma que já previa uma regulamentação. E esse assunto vai sendo jogado para baixo do tapete ano após ano. Então é preciso discutir e encontrar um caminho. A solução não é não ter solução. Ela não pode ser essa a solução. A solução é discutir os assuntos, encontrar uma fórmula que seja razoável, bom senso, que agrade a uma maioria de representantes parlamentares e que, por sua vez, representam o desejo dos brasileiros que os elegeram, né? E aí avançar com a norma. O senhor particularmente é a favor dessa mineração em terra indígena? Eu acho que existem regras. O mundo inteiro, você vai, por exemplo, a Noruega
A Noruega faz exploração de petróleo no Mar do Norte, que é um lugar tão ou mais sensível até do que a própria Amazônia. Você tem os Estados Unidos, exploram petróleo no Alasca. Você tem uma série de ações de mineração, que incluem petróleo e gás, mas não só, sendo feitas em lugares muito sensíveis ambientalmente. E ainda assim, sendo feitas de acordo com normas muito rígidas, com parâmetros, com regras de recuperação ambiental. Então, eu acho que a discussão não pode ser pode ou não pode. A discussão tem que ser quais são as regras, com rigidez, com técnica, com eficiência, quais são as regras que nós vamos impor para a possibilidade de ser autorizado. Então, ser autorizado em que condições? Agora, simplesmente não discutir o assunto é muito ruim. Ministro, medidas como essa, projetos como esse, que são do governo, inclusive, são pontos que fazem com que venham críticas internacionais e deixem o Brasil fora de algumas situações. Por exemplo, agora fora do debate sobre o maior espaço na OCDE. Aí também com uma dificuldade em relação à conclusão, de fato, para efetivar o acordo União Europeia-Mercosul. O Brasil diz que tem adotado as medidas necessárias para ter a proteção ambiental. Eu pergunto onde é que está o erro, então, para que haja esse entendimento internacional, ministro? Veja, importante ter sempre uma perspectiva histórica das coisas. Os governos do PT, do presidente Lula em geral, esnobaram a OCDE completamente. Nunca deram a mínima atenção e o cuidado para o Brasil poder ascender, né, ter a ascensão como membro permanente da OCDE. Foi o governo do presidente Bolsonaro, capitaneado nesta área pelo ministro Paulo Guedes, que se preocupou em que o Brasil tivesse uma ascendência lá na OCDE e, portanto, se comprometeu a cumprir todas, a aderir às normas, isso chama-se adesão às normas da OCDE. São inúmeras, centenas de normas. E o Brasil está avançando na esmagadora maioria de normas, está avançando em praticamente todas. E nós estamos cumprindo. Agora, são normas que o Brasil ficou anos parado. Esse assunto foi deixado de lado. Então, nós estamos recuperando o tempo perdido. Aí vem uma carta de uma ONG, que é historicamente contrária ao governo do presidente Bolsonaro, uma ONG que é comandada por uma série de ativistas de esquerda, né, e que, obviamente, falam mal do governo e das ideias do governo do presidente Bolsonaro na OCDE e em outras instâncias também. E eles vão lá e dizem, olha, tem essa questão. O que faz a OCDE? Não, vamos analisar. É isso que está acontecendo. Não dá, não virou, nós não fomos proibidos de ascender à OCDE, a OCDE não desconsiderou o nosso processo, o processo está seguindo uma tramitação, que, como eu disse aqui, em comparação com o que era no passado, muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais objetiva. Isso não quer dizer que as tramitações não tenham, vamos dizer, não possam ser retardadas ou sofrer alguma vamos dizer assim, uma objeção de quem não concorde. Isso faz parte do processo. A mesma coisa o acordo com a União Europeia. Foi o governo do presidente Bolsonaro que concluiu as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Agora, assim como no Brasil, outros países também têm a sua política interna. Por exemplo, a França é um país muito sujeito ao protecionismo, aos subsídios, né, ao lobby dos agricultores franceses, que se reflete na Câmara Legislativa francesa, que por sua vez se reflete na representação executiva do país. Então está defendendo o interesse interno deles lá, né? Então a gente tem que lidar isso com naturalidade, tem que prestar as informações e entender que faz parte do processo, quer seja na OCDE, quer seja nas negociações entre os blocos Mercosul e União Europeia, faz parte esses esclarecimentos, esses compromissos, essa permanente negociação. Em dezembro, os chanceleres da União Europeia e do Mercosul se reuniram e discutiram o próximo passo para esse acordo entre os dois blocos. Um deles seria que o Brasil teria que firmar eles não souberam dizer o termo exato, mas um documento se comprometendo a cumprir as normas ambientais, além de não sair do Acordo de Paris, tudo isso. Como é que está esse processo? O senhor, enquanto ministro do Meio Ambiente, tem participado disso? O que o senhor pode dizer já que está se comprometendo a fazer para poder celebrar esse acordo Mercosul-União Europeia? No começo do governo, 2019, havia uma especulação muito grande se nós íamos sair ou não do Acordo de Paris. Eu me lembro, nós estávamos em meio a esse debate e em entendimentos com o presidente Bolsonaro, nós
decidimos, ministra Tereza Cristina, eu, o ministro, o chanceler Ernesto Araújo, que a melhor decisão era recomendar ao presidente que nós continuássemos. E o presidente concordou e o Brasil continuou no Acordo de Paris, né? Não obstante várias entidades estrangeiras continuassem questionando, mas será que o Brasil vai sair? Esse assunto está resolvido. O que nós esperávamos como consequência da nossa permanência no Acordo de Paris? Era que o Brasil começasse a receber aquilo que tinha sido prometido, não só para nós, Brasil, mas para os outros países em desenvolvimento, quando se ofereceu o Acordo de Paris, 2015, a contrapartida para os países em desenvolvimento era o recebimento de quantias financeiras decorrentes dos nossos créditos de carbono. Isso até hoje não aconteceu. Então, na verdade, nós é que temos uma posição credora com relação aos países ricos do mundo sobre o Acordo de Paris, por exemplo. Porque nós temos 85% da energia produzida no Brasil é limpa. É solar, é eólica, né, aquelas pás de vento, é biomassa, por exemplo, a bagaço da cana-de-açúcar, é hidráulica, ou seja, energia limpa, 85%. A média dos países da OCDE é de 14%. São eles que emitem energia a partir da queima do óleo, do diesel, do gás, do carvão. A nossa energia, somos nós que somos os limpos. Eles têm energia suja. Nós temos as nossas florestas preservadas. 84% da Amazônia está preservada. As florestas nos países ricos praticamente desapareceram. Nós temos o Código Florestal. Eles não. Então, nós fizemos o dever de casa. O que nós não tivemos até agora foi o reconhecimento econômico por todas essas ações que nós fizemos e continuamos fazendo no Brasil. E é isso que nós temos cobrado. Agora, por outro lado, ministro, tem um aumento do desmatamento ilegal no país. Tem aumento de número de queimadas durante esta gestão. E a isso leva uma imagem negativa para o exterior. O senhor acredita que vai conseguir mudar essa visão externa em relação à política ambiental brasileira? Como e quando? Vamos lá. Desmatamento e queimadas são coisas bastante distintas. Queimadas tem o componente de desmatamento dentro do número de queimadas, mas as queimadas não são consequência direta do desmatamento. Você tem queimadas que dizem, aliás, no Pantanal, tem muito disso, que nós vivemos esse ano. As queimadas são consequência de um período mais seco, menos chuvas, mais quente, com mais vento. Então o Pantanal, por exemplo, esse ano que teve uma queimada muito maior do que anos anteriores, também porque este ano foi o ano mais quente, mais seco dos últimos 70 anos. Mas o senhor está ignorando também os atos ali criminosos, não? Vamos lá. No Pantanal especificamente. Vamos por partes. Então você tem uma questão climatológica. Quer dizer, estava mais quente, mais seco do que os últimos 70 anos. Então você tem uma questão que é inexorável, não adianta jogar isso para baixo do tapete. Depois você tem um segundo aspecto que contribuiu nas queimadas do Pantanal, principalmente no estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso do Sul tem uma outra regra que tornou a situação distinta. No Mato Grosso do Sul, existem regras feitas pelo Estado, leis estaduais, que regulamentaram de maneira mais adequada a produção agropecuária no estado. Então você teve uma convivência melhor, mais harmônica entre a produção agropecuária e a preservação ambiental no estado do Mato Grosso do Sul, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. E, portanto, as consequências ali foram menores do que aquelas do Mato Grosso, que não tinham esta norma. Então, quando você proíbe, por exemplo, que foi o caso do Mato Grosso, proíbe a utilização do fogo preventivo, do fogo frio, que é você limpar, né, o excesso de matéria orgânica, ou seja, galhos secos, folhas, etc., limpar isso na época certa, quando pega fogo no período seco, pega fogo num volume tal que você perde o controle das queimadas. Interessante lembrar o seguinte, este mesmo ano de 2020, o jornal The Guardian, jornal inglês, fez uma matéria sobre a Califórnia, quer dizer, não tem nada a ver com o Bolsonaro, nem com o Pantanal, nem nada a ver conosco. E é um jornal, inclusive, que critica muito o governo federal nosso. O The Guardian fez uma matéria dizendo que a Califórnia estava sofrendo os maiores incêndios naquele ano, 2020, o ano passado, estava sofrendo os maiores incêndios dos últimos 10 anos, se eu não estou enganado, graças justamente à medida adotada na Califórnia, que proibia você fazer a limpeza do pasto, a limpeza dos bosques,
que é a retirada dessa matéria orgânica, que foi a mesma coisa que aconteceu no Mato Grosso. Quer dizer, no Mato Grosso, a explicação não serve. E aí serve a mesma explicação para a Califórnia. Ora, nós temos que ter isenção técnica. O problema é igual. Quando é seco, é mais seco, quando é mais quente, é mais quente. E quando não se deixou limpar o pasto no Mato Grosso, assim como não se deixou limpar o subbosque lá na Califórnia, as queimadas são muito maiores. Então, o que a gente depreende de tudo isso daí? Que as medidas necessárias são aquelas medidas técnicas que precisam ser tomadas, independentemente de governos, de visões políticas, de diferenças ideológicas. Tem regras, tem sistemas que têm que ser feitos. E, portanto, a gente tem que levar isso lá para fora para dizer, olha, o que a gente vai fazer aqui? Qual é o investimento que a gente precisa? Qual é o papel de serviços ambientais, né? Qual é a relevância do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, da Amazônia? Qual é a relevância dos biomas brasileiros para o planeta e quanto o planeta nos remunera por isso? Mas o senhor... Pode fazer. O senhor se queixa dessa questão financeira, mas o Brasil abriu mão do Fundo Amazônia, quase 3 bilhões de reais. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro que o Fundo Amazônia... está recebendo dinheiro? Não, vamos lá. Primeiro que o Fundo Amazônia, se você dividir... o Fundo Amazônia recebeu $1 bilhão, estou arredondando o número. O Fundo Amazônia recebeu $1 bilhão ao longo de 10 anos. Significa que ele recebeu uma média de $100 milhões por ano. $100 milhões para cuidar da Amazônia é muito pouco. Né? Para você ter uma ideia só de comparação, recentemente, agora por ocasião da apresentação da nossa NDC, que é o Compromisso Brasileiro de Redução de Emissões, o Brasil renovou o seu compromisso e precificou, dizendo, nós temos uma meta de sermos neutros em carbono, capturar o mesmo que a gente emite de carbono, até 2060, que é o mesmo ano que foi adotado pela China, país que se equipara ao Brasil. Mas nós dissemos dentro da nossa NDC o seguinte, se os países ricos cumprirem conosco aquilo que prometeram no Acordo de Paris, que é uma remuneração anual, nós podemos até antecipar a nossa neutralidade de carbono, de 2060 para 2050, desde que a gente passe a receber, a partir deste ano, 2021, a quantia de $10 bilhões por ano para que a gente possa tomar essas medidas. Então veja só a ordem de grandeza. O Fundo Amazônia, que você se referiu, recebeu $100 milhões por ano. Nós estamos pedindo, como mensuração mínima aqui para isso, $10 bilhões por ano. Ou seja, nós estamos pedindo 100 fundos Amazônia por ano. Então, essa é a ordem de grandeza do que é necessário versus o que era o fundo. Isso em primeiro lugar. Segundo, nós não abrimos mão do fundo. Essa é uma coisa que às vezes é colocada na imprensa. Nós dissemos o seguinte, que o fundo, uma vez que ela é uma doação para o Brasil enquanto país, que quem administra é o BNDES, que é um banco público brasileiro, que é comandado pelo governo brasileiro e que presta contas ao Tribunal de Contas brasileiro, o governo brasileiro queria ter maior poder de decisão para onde esse dinheiro ia. Ao invés de mandar dinheiro para projetos, para ideias, para patrocinar coisas que o governo não necessariamente concorde, nós dissemos, nós queremos ter maior participação nisso. E a disputa que se estabeleceu naquele momento foi de que os doadores, Noruega e Alemanha, entendiam que o Brasil não deveria alterar as regras relativas à administração do fundo. Então, não é que nós abrimos mão do fundo, é que nós queríamos uma alteração dos parâmetros do fundo e os doadores não concordaram com essa alteração do parâmetro. Então, criou-se um impasse, muito diferente da gente abrir mão do fundo. A gente vai continuar falando desse assunto, até para saber se há uma perspectiva de solução desse impasse, ministro, mas é daqui a pouquinho, porque o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E comigo aqui no estúdio está o jornalista convidado Afonso Benites, do jornal É o País.
Ministro, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre a questão do Fundo da Amazônia. Alguma previsão para acabar com esse impasse e realmente o dinheiro poder ser utilizado? Olha, nós queremos que haja a solução desse impasse e, para isso, o Conselho da Amazônia está à frente das negociações com os doadores, né, o vice-presidente Mourão. Da nossa parte, nós temos todo o interesse em prosseguir, mas o Brasil tem a sua posição, de que nós temos a nossa soberania, a Amazônia, embora seja de interesse de todos, pertence ao território brasileiro e, portanto, o fundo, enquanto passe por um banco público brasileiro, nós temos que ter um maior poder de decisão sobre os recursos. O senhor citou o Conselho da Amazônia e o vice-presidente Hamilton Mourão. Quando o Brasil criou, quando o presidente Bolsonaro criou esse conselho, ele passou a coordenação para o Mourão e deixou o senhor de stand-by ou em outro nível. O senhor se sentiu desprestigiado em não coordenar um fundo na área ambiental, que é a sua área? Veja só, quem sugeriu quem sugeriu o Conselho da Amazônia fui eu. E justamente por quê? Porque precisava ter alguém, que não eu, para coordenar ações que estavam fora do meu ministério. Por exemplo, regularização fundiária é fundamental para resolver o problema ambiental na Amazônia. Mas onde está a regularização fundiária? No INCRA, portanto, no Ministério da ministra Tereza Cristina. Mineração na Amazônia, seja em terra indígena ou fora. Se for terra indígena, envolve a FUNAI, que é Ministério da Justiça, ministro André Mendonça, e envolve Ministério de Minas e Energia, ministro Bento Albuquerque. Monitoramento da Amazônia. É um assunto da ciência e tecnologia, portanto, ministro Marcos Pontes. E assim vai, vários assuntos. Então, era necessário, e essa sugestão foi minha, de que se criasse uma instância com alguém que não eu, porque eu estou no mesmo nível hierárquico dos outros demais ministros, para fazer essa articulação. Então, não podia, jamais ficaria, vamos dizer, incomodado com a criação de algo que fui eu que sugeri. Ao contrário, eu fiquei contente que o presidente acolheu a minha sugestão e que colocou esse assunto para caminhar perante os demais ministérios, porque eu não poderia, por óbvio, tocar temas que não são da minha pasta na qualidade de ministro no mesmo nível dos outros ministros. E como é que é hoje esse entrosamento seu com o vice-presidente Mourão? Veja, nós temos uma ótima relação no governo. Todos temos uma boa relação. Todo mundo, claro, cada um tem o seu papel, né? As decisões executivas sobre o tema ambiental cabem ao Ministério do Meio Ambiente. Assim como as decisões sobre a parte de agricultura, regularização fundiária, cabem à Tereza e assim sucessivamente. Qual é o papel importante que cabe ao Conselho e ao Vice-Presidente da República? A integração de tudo isso. E essa integração é fundamental. Então a gente se relaciona, tem ações, tem reuniões, inclusive reuniões que são presenciais e outras que são virtuais. Tivemos a viagem com os diplomatas estrangeiros à Amazônia, coordenada pelo Vice-Presidente da República. Essas ações todas têm que ser feitas de maneira coordenada, mas cada um dentro da sua esfera de competência, uma vez que a própria Constituição determina que o governo é exercido pelo Presidente da República e pelos seus ministros, e cada um na sua esfera de competência dentro das questões do Poder Executivo. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente, previsto agora para 21, que ainda não foi votado, né, é um menor nas últimas 2 décadas. Como que se trabalha nesse contexto todo, ministro, com tão pouco recurso? E emendando uma segunda pergunta, o senhor se sente, mais uma vez, talvez eu use esse termo, mas não sei, vou usar um termo que talvez o senhor já disse que não é tanto. Se sente desprestigiado por conta desse orçamento tão pequeno em comparação com outras pastas? Veja, o Ministério do Meio Ambiente sempre foi um ministério de orçamento pequeno em relação aos demais. Porque é um ministério de formulação de política pública, não é um ministério de execução orçamentária. Então, você pega um ministério como infraestrutura, ele precisa de dinheiro para fazer as estradas, ferrovia, ponte, hidrovia, etc. Mesma coisa o desenvolvimento regional. Ele precisa de verba para fazer o Minha Casa Minha Vida, ou a Casa Verde e Amarela. Enfim, várias ações de vários ministérios são ações eminentemente orçamentárias. As nossas são ações mais voltadas para a formulação de política pública. Aonde o orçamento faz falta? O orçamento faz mais falta na parte de fiscalização. Você manter a estrutura de fiscalização, o quadro de pessoal, etc. E por que ele sofre tanto? Porque, a exemplo do que aconteceu em outros ministérios, também no Ministério do Meio Ambiente, você foi crescendo ao longo dos anos, décadas talvez, você foi crescendo o custo administrativo. Né? Aquela história da boca do jacaré. Você aumenta demais a despesa obrigatória, o custeio,
e vai sobrando cada vez menos verba para as despesas discricionárias, ou seja, de investimento, de programas e tal. Então, o que precisa ser feito? Em todo o governo, e é por isso que nós temos o ministro Paulo Guedes à frente dessa agenda das reformas, que é extremamente relevante para o país, mas também no Ministério do Meio Ambiente, que é o assunto que me cabe, modernizar a estrutura. Nós temos um grupo de trabalho debatendo a eventual fusão do IBAMA com o ICMBio, porque há muita sobreposição de tarefas, e como que tá isso? redundâncias de ações administrativas, há necessidade de recompor a falta de quadros de funcionários que nós herdamos, como eu já disse aqui, herdamos a falta de funcionário, mas para você ter orçamento para poder reabrir concurso e recompor força de trabalho, você tem que melhorar a gestão daquilo que já existe. O grupo de trabalho está avançando, fazendo uma análise de funções, orçamento, tarefas, enfim, é um grupo que está fazendo um trabalho muito sério para que a gente possa propor uma solução que seja realmente positiva e que agregue valor à preservação ambiental no Brasil. Já que o senhor falou aí da questão do ministro da Economia, eu vou aproveitar para lembrar. Recentemente eu fiz uma entrevista aqui com o ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, Salim Matar, e ele chegou a afirmar o seguinte, que na equipe do governo Bolsonaro, ministro de fato, com pensamento liberal, só havia Paulo Guedes e o senhor. Eu pergunto, o senhor concorda com a avaliação dele? Bom, o Salim é muito meu amigo e eu tenho uma grande admiração por ele. Eu diria que nós precisamos no Brasil das reformas dos liberais. A reforma do idealizada lá pelo avô do nosso presidente do Banco Central, o avô do Roberto Campos, o velho Roberto Campos, Bob Fields, como era chamado na época. O Brasil precisa modernizar o Estado, precisa diminuir o tamanho da máquina, precisa privatizar. Nós temos que privatizar tudo que pudermos, né? O setor privado em geral faz melhor, mais barato, com mais eficiência e economiza o dinheiro do contribuinte brasileiro. Agora, nós temos um sistema jurídico no Brasil, né, um arcabouço legal complexo, cheio de amarras, né, com diferenças regionais muito grandes, visões diferentes de fórmulas de como gerir a máquina pública. Portanto, é necessário ter uma equação política para isso. Mas que eu não tenho dúvida que a pauta liberal é necessária para o Brasil, urgente, eu não tenho dúvida. Mas o senhor e ele são os únicos liberais do governo ou o senhor diria que o governo... Eu não sei fazer essa avaliação. Cada um acho que tem que responder pelas ideias que se alinham. Eu, com certeza, sou um liberal, defendo muito a pauta liberal. Acho que o Brasil está muito atrasado, décadas atrasado, em fazer a modernização do Estado que outros países já fizeram. Tem alguma estrutura referente à questão ambiental que pode ser privatizada e que o senhor acredita que avança? Bom, eu não vou usar a palavra privatizar, eu vou usar a palavra mais eficiência. Os parques nacionais, o Brasil tem 334 unidades de conservação administradas pelo ICMBio, das quais um volume grande de parques nacionais, que são aqueles que são para o turismo. E parques maravilhosos, mas que estão subutilizados, quer dizer, você não está visitando, mas que precisa ter trilha, precisa ter restaurante, precisa ter estacionamento, precisa ter infraestrutura, precisa ter segurança, precisa ter serviço de emergência. Quem é que tem capacidade financeira para fazer isso? O setor privado. Quem é que sabe fazer isso com agilidade, velocidade? Setor privado. Quem entende de gerir isso de uma maneira que tenha lucro e, tendo lucro, possa reinvestir no negócio? É o setor privado. Por isso que nós estamos fazendo, como os países ricos já fizeram há muito tempo, que é a concessão dos parques nacionais para que o setor privado invista, gere emprego, gere renda para as regiões onde estão os parques e com isso melhore não só o ecoturismo, mas também o cuidado ambiental, melhore a qualidade de vida das pessoas naquela região. Temos muitos parques que vão entrar agora, nós fizemos a licitação da concessão de Aparados da Serra no Rio Grande do Sul e foi um sucesso absoluto, 230 milhões de reais de investimento e uma outorga paga. A outorga mínima era de 700 mil reais, exigida no edital. Acabou saindo, Afonso, por 20 milhões. Uma outorga de 700 mil saiu por 20 milhões. Então, tamanho interesse do setor privado nos parques. E nós temos parques maravilhosos para serem concedidos. Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, Chapada dos Guimarães, enfim, São Francisco de Paula, Canela, vários deles. Ministro, em 2019, o presidente Bolsonaro especificamente, demitiu o físico Ricardo Galvão do INPE. Agora, no começo de fevereiro, ele recebeu
o Prêmio Internacional de Liberdade e Responsabilidade Científica. O trabalho dele foi reconhecido como um profissional que entendia bastante da área. Demonstra que o governo estava errado ao demitir um profissional que defendeu tanto o INPE e os índices de desmatamento que estavam? Obviamente, não me cabe aqui valorar o trabalho do Ricardo Galvão e de nenhum outro cientista. O que eu acho é que existe uma questão de lealdade ao país, uma questão de lealdade aos fatos, aos dados e tudo isso. E o governo entendeu, e eu entendo que entendeu de maneira correta, que o Ricardo Galvão não se adequava naquele momento ao que o governo esperava do INPE. Para quê? Para esconder dados? De maneira nenhuma. Para alterar índices de desmatamento? Jamais. O governo nunca esperou, pediu, exigiu nada disso da administração do INPE. O que o governo esperava do INPE, e eu nesse aspecto posso dizer que nós não tínhamos naquela altura dados antes para a imprensa ou para organismos internacionais do que apresentar para o próprio governo. Quer dizer, esta postura de saírem os dados 3, 4 dias antes em determinados veículos de comunicação para só então divulgar publicamente esses dados. Quer dizer, quando os dados vinham à tona, aqueles que queriam fazer críticas ao governo, tanto dentro ou fora, já tinham os dados, já tinham montado visão de que não havia esta lealdade para com a questão nacional. Não tem nada a ver com o governo especificamente, é questão de interesse brasileiro. E vamos dizer assim, a comunicação naquela altura com o comando do INPE não ia bem, e é prerrogativa do governo trocar aqueles que comandam os órgãos públicos. Afinal de contas, o governo foi eleito para isso, né? Então, o governo exerceu a sua prerrogativa. Você acha que nesse setor existe, levando em conta aí a declaração que o senhor fez, uma espécie de rede de traição assim, dentro do governo? Olha, eu li essa semana, por ocasião de um outro debate que eu participei, uma frase de uma jornalista, confessadamente de esquerda, contra a visão nossa do governo, uma pessoa correta, etc. E ela falou uma frase interessante numa matéria que ela escreveu outrora, que é: em todos os lugares há sempre interesses. E, portanto, você deve analisar os fatos sempre com cuidado, porque às vezes tem muitos interesses por trás dos números. O que eu diria, respondendo à tua pergunta? Que há muita gente dentro do governo que prestou concurso nos anos do PT, que conviveu com o Brasil enquanto a esquerda teve cargos de comando na política pública brasileira em vários ministérios, enquanto quem mandava no Brasil era o PT. Portanto, tem um alinhamento, seja pessoal, ideológico ou político, ou infelizmente, em alguns casos que não acabaram bem, interesses econômicos, né, com uma ideologia, com uma visão de mundo. E, portanto, você achar que do dia para a noite, essas pessoas que têm uma visão de mundo, que tinham alinhamento político com os governos de esquerda, que tinham interesses econômicos, ou tinham, de fato, convicções pessoais, que essas pessoas viraram neutras, são simples técnicos, que estão desprovidos de visão ideológica, que não fazem nada contra o governo Bolsonaro, porque, afinal de contas, eles são abnegados. Não é verdade. Você tem muita gente dentro do governo que tem as suas próprias visões e que boicota visões que são visões que o governo Bolsonaro quer colocar. E quer colocar de maneira legítima, porque o governo foi eleito para isso. É o que eu digo sempre. Se tivesse sido eleito o Haddad, em 2018, o Haddad iria para um caminho. E seria legítimo, não estou dizendo que seria correto, mas seria legítimo, porque é uma escolha da população brasileira. Esta população brasileira escolheu a pauta liberal, escolheu a pauta conservadora, escolheu a pauta que elegeu o presidente Bolsonaro. Portanto, é legítimo que o governo Bolsonaro faça escolhas de acordo com aquilo que o elegeu. Ele não pode, desculpe só concluir, ele não pode ser eleito por uma linha de pensamento e exigirem que ele siga a pauta daquele que perdeu. Não faz sentido. O senhor é um político experiente, ministro. O senhor já disputou outras eleições, já foi secretário. Essa visão de que foi a população elegeu uma pauta liberal conservadora ignora um pouco o clima antipetismo que existia na sociedade. Ignora não, reforça, desculpe. Se a pauta não era liberal, votava no Haddad, que é intervencionista. Se a pauta era progressista, votava no Haddad. A antítese da pauta progressista do Haddad é a pauta conservadora do Bolsonaro. A antítese da pauta liberal, da pauta intervencionista, estatizante do Haddad, é a pauta liberal do Bolsonaro. Então, como é que a sociedade não escolheu? A sociedade escolheu.
Ministro, deixa eu aproveitar e saber agora uma outra coisa. Se o senhor se sente seguro no cargo, a gente tem aí toda uma expectativa de que vai acontecer uma mini reforma ministerial. Hoje, o senhor se sente seguro no cargo? Veja, eu fui escolhido pelo presidente Bolsonaro, assim como outros ministros, pela régua técnica, por uma visão de fidelidade político-ideológica do presidente para com as suas pautas, e a escolha minha pelo presidente foi pessoal. O cargo é dele, o ministério é dele. Se ele quiser trocar ministros, ele tem todo o direito e todas as condições para fazê-lo. Eu cumpro um trabalho que ele delegou a mim, sou um ministro dele e executo exatamente aquilo para o qual ele me determinou, a razão pela qual ele me colocou no ministério. Eu não estou preocupado se vai ter reforma, se não vai ter reforma. Se eu for ministro até o último dia do governo, até o penúltimo dia, ou enquanto eu for ministro dele, e for uma decisão dele, eu vou executar a minha função, e é para isso que eu estou aqui. Há climatologistas como o Carlos Nobre, que ele fala que ele está quase 30 anos dizendo que a Amazônia se aproxima de um processo de savanização. A sugestão mais recente dele é que houvesse um desmatamento zero para evitar esse processo que, segundo ele, até 2030, entre 2030 e 2050, a Amazônia deixaria de ser uma floresta tropical e se tornaria uma savana. O senhor concorda com essa sugestão? Veja, a sua pergunta tem uma informação interessante, de que faz 30 anos que o Carlos Nobre defende que a Amazônia está chegando na savanização. Então, se ele tivesse razão, a gente já estava lá. Aliás, inclusive, outro dia eu vi uma matéria de jornal de 1985, exatamente com essas colocações, que em 2010 a Amazônia já estaria se savanizado. Nós estamos em 2020 e ela está lá, com 84% de preservação na sua vegetação primária, ou seja, original, mais aquela que se regenerou, que a gente não sabe ainda qual é o percentual, porque nos últimos 6 anos não se fez o TerraClass, que mede quanto de floresta se regenerou. Então, para além daquela que é original, primária, 84%, nós temos ainda a outra parte, que é a floresta secundária, aquela que se recuperou. O que eu acho dessa posição que é defendida pelo Carlos Nobre, do tipping point, tá? Que tem outros especialistas que se alinharam com ele, inclusive no exterior, mas eu acho que tem muito de suposição aí no meio. Suposição essa que não se confirma, felizmente. Mas, para além disso, há uma questão relevante. Defender o desmatamento ilegal zero, nós também defendemos. E por que essa diferenciação do desmatamento ilegal para o desmatamento como um todo? Porque o Brasil tem uma regra chamada Código Florestal, que nenhum outro país do mundo tem. Nós temos uma regra muito mais restritiva do que qualquer outro país. E o que diz, dentre outras coisas, a regra chamada Código Florestal? Que na Amazônia, 80% de cada propriedade tem que ser mantida a título de reserva legal. E os outros 20%, o proprietário pode usar para a produção agropecuária. Qual é a diferença de visões? Alguns dizem, não pode desmatar nada, nem os 20% que a lei garante. Ora, então no fundo é dizer para a pessoa, você tem uma propriedade, mas ela não é sua, você não pode fazer nada, nem os 20% que a lei garante. Então esta é a grande diferença. O desmatamento ilegal zero significa nada além do que a lei autoriza. E o desmatamento zero significa a propriedade não é mais tua, você pode ficar com ela, mas não pode fazer nada. Então essa é a diferença, é questão de bom senso, de equilíbrio. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder em Foco. Afonso Benites, repórter do El País, também muito obrigada pela sua participação e eu agradeço principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.